Foi para isso que surgiu o seminário. Para cuidar, para tratar. Nós vemos muitas igrejas hoje que trabalham com libertação. Tem muitas igrejas de Deus. Há muitas igrejas que trabalham. Fica com você, que se chegar alguém, você entrega. Então, o senhor Edvan, Dona Bel, a Ana e a todos vocês, estou explicando que porque surgiu o seminário. É exatamente minha preocupação é ver vocês amanhã nunca se manifestando, mas libertando pessoas. É isso que Deus quer fazer de vocês. Vai chegar esse momento que vocês estão preparados espiritualmente para adentrar neste mundo espiritual. Tá bom? Então vamos lá. Dá para o Wilson a... Glória a Deus. Por que muitas igrejas hoje não trabalham mais com libertação? Se foi o que Jesus mais fez. Falta de ensino e preparo. Como diz o livro de Oséias capítulo 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Muitas igrejas deixaram de ensinar e treinar os crentes sobre guerra espiritual e libertação. Sem conhecimento e preparo, os líderes se sentem inseguros e evitam confrontos espirituais, mesmo sendo o mandato de Jesus. Então preste atenção. A libertação não só é a questão de uma pessoa manifestar com a entidade e o Senhor Jesus expulsar aquela entidade. Há muitas libertações da nossa mente. Porque a maior batalha de um ser humano acontece aonde? Na mente. Imagina uma pessoa como a Dona Bel. Dona Bel que já há muito tempo passou dentro do São Marcelo. Eu estava explicando para ela o problema de uma depressão, o estado que ela chegou agora. É um estado muito crítico. Porque, irmão, isso é muito tempo. Quantas vezes foi internada, Bel? Várias vezes. Dona Bel já tomou um litro que boa, muita que boa, quase que morre. E tem quanto tempo você saiu do lado do... Segunda-feira, 2 meses e 20 dias internada dentro de um hospital psiquiátrico. E aqui o que nós mais abordamos é campo espiritual, tá? Eu sempre bato na tecla que nem tudo é espiritual e nem tudo é físico. Precisamos ter uma dosagem, ter um equilíbrio e discernimento para entender o que é físico e o que é espiritual. Para não sair por aí como muitos crentes que acham que tudo é demônio e não é. Já pensou, tudo é demônio? Não é. Nem tudo é demônio. Tem a parte espiritual e tem a parte física. Basta nós entendermos que nós somos um ser espiritual. Todos vocês aqui são um ser espiritual. E nós somos um ser espiritual e desconhecemos o mundo que nós vivemos. Corremos muitos riscos. Porque nós somos uma tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Entendeu, Ana? Corpo, alma, espírito. É 3 em 1, não é 3 Ana. É uma Ana que age em 3 dimensões. Primeira dimensão, você age no seu corpo para interagir com o mundo físico. A segunda dimensão, você está agindo pela alma. E o que é alma, Dona Bel? Alma é a nossa razão, é o nosso QI, o raciocínio, pensamento, sentimento de tristeza, sentimento de alegria, o eu, não é? O egocentrismo, tudo está relacionado à parte da alma. Por isso nós somos uma alma vivente que nós pensamos. E aí, todo ser humano tem cérebro. Não tem, Bel? O cérebro pensa.
O cérebro não pensa? Não. A alma é que pensa. O cérebro é um mecanismo que a alma utiliza para pensar. Mas pastor, por que o senhor fala isso? Tem base bíblica para isso? Temos. Se você vai lá em Lucas 16, 19, rico e Lázaro, você vê que o rico morreu e foi para onde? Para o lugar de tormento. E a Bíblia diz que ele lembra até hoje do seu pai, lembra dos seus familiares, lembra de tudo. Ué, mas não está morto? Já não existe massa cefálica? Mas estão pensando. Não tem comunicação entre quem morre e quem está vivo. Não existe comunicação. Se um dia alguém aparecer que já morreu para você, não caia nessa mentira. É Satanás que está se transfigurando, mentindo, enganando, dizendo que é a pessoa. Mas por que o senhor fala isso, pastor? Tem base bíblica? Tem. Hebreus 9, 27. Após a morte, segue-se o juízo. A Bíblia diz também em Lucas 16 que há uma separação entre quem está vivo e quem está morto. Então eu creio na Bíblia, o que Deus fala. Se Deus diz que não há comunicação entre morto e vivo, eu creio. Agora, mas por quê? Agora eu vi meu pai morto, eu vi minha mãe morta, eu vi meu filho morto, conversei, bati papo. Não é filho, não é pai, não é mãe, não é morto, coisa nenhuma. É um espírito maligno que ele se transfigura como uma pessoa para enganar a pessoa. Então não é nada de essas questões. Então a nossa alma, ela pensa, ela sente tanto alegria como sofrimento. E aí vai, dona Bel, como é que vai começando na vida de um ser humano esse estágio de depressão? Começa por problemas não resolvidos. Problemas não resolvidos vai causando dentro de um ser humano uma frustração. Você não vê ninguém frustrado dando um sorriso. A frustração vai estar mexendo dentro dos seus sentimentos, mexendo com as suas emoções. Preocupação, por que eu não consigo resolver isso? É problema aqui, problema ali, não consigo resolver. Frustração. O que acontece agora aí? O ser humano, ele está sendo impulsionado para o estágio da frustração para a depressão. Já é agora uma força, um peso que vem de cima para baixo, oprimindo a pessoa. Então o sistema emocional está totalmente abalado por conta das frustrações. E as frustrações por conta de problema que não se resolve. Então o estado emocional, o estado psíquico de uma pessoa, a alma da pessoa, ela está abatida. Naturalmente, uma pessoa dessa é encaminhada a um consultório de psicólogo ou um psiquiatra. E quando sai da sala ou do consultório, no mínimo já sai com a receita na mão. Psicotrópicos. Você vai tomar aqui, vai te dar um alívio, não é isso? Dormir melhor. Mas eu quero dizer para você que esse remédio, ele é físico. E esse remédio não vai chegar na alma, porque a alma é espiritual. Continua-se a alma mais abatida. As emoções, cada dia descendo. Volta-se de novo. O que é que o médico faz? Troca a tua receita para uma dosagem mais alta. E assim sucessivamente. Pastor, o senhor fala isso. E o senhor é contra as pessoas? Não, eu não sou contra. Realmente Deus constituiu médicos, psicólogos, e toda classe médica. Deus constituiu para cuidar de nós. Mas eu não estou tratando aqui da questão física. Nós estamos tratando das questões espiritual.
Nem tudo é espiritual e nem tudo é físico. Eu quero dizer que a Bíblia diz que um abismo chama outro. São portas de legalidade que vamos dando no mundo espiritual. E a proporção que as portas vão se abrindo, as influências vai acompanhando também. Porque nós somos um ser espiritual. Deus é um ser espiritual. Satanás também é um ser espiritual. E tanto o Espírito Santo como o espírito e demônio, ele luta pelo nosso corpo. A vontade de Deus é que encontre espaço e o Espírito Santo mergulhe dentro de nós. As consequências de uma pessoa que dá abertura para o Espírito Santo a trabalhar na sua vida, vai acontecendo transformações de dentro para fora. A sua mente vai começar, você vai começar a ter força, porque é uma força que vem além da tua força, que é a força de Deus. É aí que o estado de depressão pode estar impulsionando a pessoa para um outro estágio. Esse que é o perigoso. Já é um estágio não de depressão, mas um estágio de possessão. Aquela força que atuava de fora para dentro, agora já está atuando de dentro para fora. Agora já está manipulando a mente. Agora ele pode pensar, porque ele está, Satanás, ele dentro de um corpo, ele quer interagir, ele tem raciocínio, e ele quer usar uma mente também para raciocinar, de forma errada, deturbada. E é assim o mundo espiritual. Então, o que nós estamos vendo aqui é que as igrejas, elas estão tendo muita dificuldade de adentrar esse mundo espiritual. Sabe por quê? Porque é perigoso, é traiçoeiro. Você tem os seus inimigos invisíveis, com armas invisíveis. E nós somos um ser humano. E sem uma visão espiritual, a gente não consegue entender e compreender como que funciona essas engrenagens no mundo espiritual. Enquanto nós não entendermos a luz da palavra de Deus, porque só a luz da palavra de Deus é que nos capacita para adentrar este mundo de trevas. O homem, por mais que seja inteligente, ou por mais que seja envolvido com coisas espirituais, não importa. Que seja um umbandista, um vodú, por mais que o homem tenha um grau elevadíssimo, envolvimento com força das trevas, eu quero dizer para você que essas pessoas não conhecem as trevas. Não sabe. Porque se ele tivesse conhecimento, não estaria lá. Não estaria lá. Por isso que a humanidade, a cada dia, ela vem se degradando. O pecado vai entrando, o amor vai se esfriando. E a falta de amor de um ser humano, a pessoa se torna como um bicho. Quantas vezes durante o dia vocês conversam com o diabo e não sabem? Que negócio é esse, pastor? Sim. Através das pessoas. Ou não? Wilson, tem tanto ser humano infestado de demônios. As pessoas são tão terríveis que só a presença das pessoas já causa estrago. Só o toque de uma pessoa dessa pode lhe causar uma enfermidade. O diabo usa a boca das pessoas como um veneno, sabe? Palavras que vêm para destruir. Palavra que vem para desarmar você totalmente das coisas de Deus. Porque a palavra ela tem poder. E quando uma palavra ela vem de uma fonte de treva, tudo que a pessoa fala é trevas. É maldição à torta direita. E uma palavra dessa que vem com maldição, se eu não estiver bem espiritualmente, eu sou afetado.
Então o inimigo, ele quer me afetar. É por isso que quando você tem um crescimento espiritual, você começa a entender o mundo espiritual através das pessoas. Só em você olhar. Só em você conversar. Só o que você ouve, você já monta um quebra-cabeça. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu bato sempre nessa tecla. Você não precisa andar com uma pessoa para conhecer. Se você tiver discernimento para entender isso, no mundo espiritual, à luz da palavra, você já tem um quebra-cabeça pronto para você entender o que está por trás das pessoas. Você pode até aproximar que tipo de entidade maligna está naquela pessoa. É só uma questão de tempo. Na hora que você começa a entender esse mundo espiritual, e principalmente você que já sofreu muito esse corpo, o quanto ele machucou o teu corpo, o quanto ele dominou a tua mente, o quanto ele te deixou encurralado em um canto, sem força, sem ânimo, e olhando para você e rindo da sua cara, porque você não tinha mecanismo de conhecimento, o que arma você utilizaria para enfrentar o mundo espiritual. Então Satanás, quando ele olha para nós, a primeira coisa que ele observa é a nossa estrutura espiritual. E quando ele pega você, que você tem uma visão espiritual, você já começa a identificar. E ele começa a te observar. Aquele crente já me observou. Já me observou. Aquele crente quer tirar essa pessoa das minhas garras. Não vai tirar. Olha a guerra agora. Você está vendo por que a igreja não quer adentrar essa guerra espiritual? Isso não dá ibope. Isso não dá dinheiro. Isso dá muito trabalho. Dá muito amor pelas almas. Sentir a dor das almas. Porque não é fácil. E quando você começa a adentrar esta área espiritual, principalmente você onde que já sofreu na mão dele, agora que você entra com todo gás, com tanto ódio, sabe? Com vontade e com sede de quê? De alcançar outras Anas, de alcançar outras Bel por aí. Então quando você chega a esse nível, o que que Deus olha para você e como é que ele te vê? Como o endereço dele aqui nessa terra. E Deus começa a canalizar aquelas pessoas para você, ou canalizar você até a pessoa que Deus tem um propósito na vida. E passamos nós como seres humanos, servos do Senhor, instrumento de Deus, para quê? Para salvar os perdidos. Mas isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho, sabe por quê? Porque se você não estiver preparado para adentrar o mundo espiritual e enfrentar os teus inimigos, precisa de quê? De estrutura dentro da palavra de Deus. É isso que está faltando. Isso aqui é conhecer, compreender e colocar em prática. Aí você vai ver o quanto vai ficar forte diante da palavra e a ousadia que você tem de adentrar o mundo espiritual. Não é difícil. Não é difícil. É só a cada dia descer os pés da cruz. A cada dia sacrificar a sua vida com isso aqui, a palavra de Deus. Então, por muitos crentes não está preparado, foge desse campo. Aí tem muitos pastores que diz o seguinte: eu não tenho esse chamado. O meu chamado é outro. Libertação não é chamado. É um exercício dentro de você. Porque na hora que você aceita Jesus, que você tem um encontro real com o Senhor, quem é que vem até você? Não é o Espírito Santo? Quem faz é Ele, não é você. Só que criou a mentalidade. Esta área
Quantas das vezes pastores ligam para mim? Tem que vir aqui, pastor, me ajudar, porque essa semana me ligou um rapaz. Era 1h40 e pouca da madrugada. Eu só vim enviar mensagem umas 4 horas da manhã. Mas ele já tinha de 1 hora até quase 3 horas da manhã, 3 e pouco. E não conseguia. Um jovem de 18 anos, manifestado com legião de demônios. E aí liga para um, liga para outro, vai lá, vem cá. E esse rapaz, graças a Deus, ele tem muita fome pelas almas e trabalha também na libertação. É tanto que ele me liga sempre pedindo informação. Como é bom ver um jovem, sabe, que tem um texto muito forte e é envolvido com as almas. E ele quer trabalhar nesta área. Por isso que ele me liga constante pedindo informação. Aí eu disse para ele: olha, irmão, uma coisa é falar de libertação, outra coisa é você ir para a prática. Por isso que se você vê muitos seminários de 2 dias, 3 dias, R$2.000, R$1.000, R$800, isso não vai capacitar ninguém. Vai lhe trazer conhecimento, bem raso. Mas a prática é que está o problema. É que está o problema. Por isso que essa área é como se uma área que está escassa nas igrejas. As igrejas se acovardaram. Ao ponto, uma vez de um pastor chegar para mim e falar: como é que pode? A igreja do pastor Jailson com demônio. Igreja é lugar de sagrado. Eu disse: a tua igreja só vai santo, né? Só tem santo na igreja. O tempo todo só vai santo. E Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para os endemoniados, para os doentes, para os perturbados. Isso é o medo que tem. E muitas das vezes isso são vidas desconcertadas. Porque na hora que você vai para um campo de batalha, se você não estiver alinhado com Deus, Ele te envergonha, Ele te rasga, Ele faz a maior bagunça. Casos às vezes de amanhecer o dia, igrejas por aí, de amanhecer o dia, e a pessoa toda arrebentada. Quando os demônios resolvem se esconder, a pessoa está toda quebrada, de força que fez, de pancada e de tudo isso. Medo e incredulidade. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os... Marcos 16:17. Grave esse versículo. Marcos 16:17 está dando poder e autoridade a quem crer. Então é todos que crerem. Mesmo segmento cristão, evangélico, tem muitos que nem crê nisso aqui. Se for falar o nome da entidade, nem fala que tem medo, fala inimigo. O inimigo lá. Eu não falo nesse nome, inimigo. Que ponto chega um crente falar um negócio desse? Medo de quê? Se a palavra nos franqueia em Marcos 16:17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Esse crer. Eu creio que Deus é comigo. Eu creio que a autoridade do Espírito Santo está acima de todos os demônios. Ou não? Hein, Bel? A autoridade de Jesus está acima de todos os principados e potestades de Lúcifer. Ou não está acima? E esta autoridade Jesus está nos dando. Olha para aí. Ele está nos dando essa autoridade. E Ele quer que a gente creia na autoridade que Ele dá para nós. Como eu posso duvidar disso? Tem alguma coisa que está errado. E o que está errado não é a igreja, não é Deus, não é a Bíblia, não é o Espírito Santo. O que está errado é a nossa crença. O que está errado é a nossa crença
na palavra de Deus. Alguns líderes e membros têm medo de enfrentar as forças malignas ou não acreditam mais que demônios atuam como nos tempos bíblicos. Assim, negligenciam um dos sinais que deveriam acompanhar os que crerem. João 14:12, Neto. Eu quero dizer para você, tanto a Ana, como a Bel, como a Ibandete, a Jane. Quero dizer para vocês que Deus nos deu essa autoridade. Vocês não são fracassados. Vocês são lavados, remidos pelo sangue. Creia nessa palavra. Na verdade vos digo. Olha João 14:12. João 14:12. Tente memorizar. Depois vai ler na Bíblia. E tente memorizar isso. Isso precisa estar gravado no nosso coração. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, é todos que creem em Deus. A salvação não é para todos, mas todos creem. A fé é para todos, foi disponível para todos, mas nem todos creem. A dificuldade ainda de absorver a palavra e crer na palavra ainda é muito grande. É Jesus que está falando conosco. Esta palavra não é mais por discípulos. Igreja, essas promessas aqui não é mais para os discípulos, é para nós. Eles já fizeram a parte dele. Pedro, Paulo, João, André, Mateus, eles já fizeram a parte dele. Eles estão no paraíso, aguardando a volta de Jesus. Agora é nós que temos que dar continuidade a esta palavra. Está faltando quem dê voz a esta palavra. Está faltando pessoas para dar voz a essas letras, essas palavras. Ele está falando comigo essa palavra, está falando com vocês. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu. Não, imagine, Ana, Jesus está dizendo para você, para mim, para todos nós, filho, aquilo que eu fiz, faça. Eu não estou mais nesse mundo fisicamente. Vocês são meus filhos. Vocês me representam nessa terra. Faça o que eu fiz. O que ele mais fez? Eu chamo os 3 pilares do Evangelho: libertação, salvação e cura. São esses 3 pilares de sustentação. Por isso que Jesus veio com a única missão de salvar quem estava perdido. Jesus veio com a missão também: libertar as pessoas das garras de Satanás. Jesus teve outra missão: curar os doentes. Ele não fez tudo isso? E ele não está dizendo para mim e dizendo para vocês: faça o que eu fiz. Eu te dei o meu espírito. Eu te dei a minha palavra. Eu te dei o meu nome. Faz. A dificuldade que nós temos de entender essa crença dentro de nós. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O que ele está dizendo para os discípulos? Como os discípulos não estão mais aqui, essa aqui reverte para nós: olha,
eu vou para o meu Pai, vou subir, eu vou voltar de onde eu vim. Mas eu deixo aqui sobre vocês e otorgo vocês com essa autoridade. Aquilo que eu fiz, vocês vão fazer. Você vai observar que depois que Jesus subiu os céus, os discípulos deram continuidade ao que Jesus fez. Pedro ressuscitou morto. Pedro curou. A sombra de Pedro passava sobre os doentes eram curados. Os discípulos deram continuidade às obras que o Senhor fez. Por isso, olha, eu estou indo para o Pai. Faça maiores obras do que eu fiz. Porque eu vou para meu Pai. A dificuldade que a igreja tem de entender isso é muito grande. Os milagres no nosso meio deveria ser uma coisa tão simples. Ela até falou que vinha hoje. A irmã, acho que foi segunda ou terça-feira, ligou para mim. Ela foi na casa de uma senhora de 78 anos. Há muitos anos essa senhora, ela não consegue movimentar a perna. E a dor nas costas. Por telefone, Deus libertou a senhora e curou ela. Mas isso é uma coisa tão natural. Isso deveria na nossa vida ser uma coisa tão natural. Porque não há festa nos céus quando uma pessoa é curada. A Bíblia diz que há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Há festa nos céus. Por pessoa ser curada, não. Ele deixou para nós fazermos isso. Mas por que que as igrejas não fazem? Por que quase não se vê mais no dia de hoje? Eu sei que tem pastor que está me assistindo. Muita gente está nos assistindo. Tem crente 10 anos dentro de uma igreja e que nunca visualizou um milagre na igreja. Nunca viu com seus olhos na sua igreja Deus libertando o endemoniado da igreja. O pastor sendo usado por Deus para libertar uma pessoa que está atormentada por espírito maligno. Anos nunca viu. Tem alguma coisa que está errada. Porque o povo continua dentro da igreja sofrendo, morrendo com Bíblia debaixo do braço e Satanás atormentando. Aí o pastor diz: não, mas outro dia eu fui para uma palestra aí, o pastor falando, ele é um psicanalista, pastor de muitos cursos, já um senhor de renome. E ele estava contando assim, sabe por quê? Um dia alguém ligou para minha casa, querem se matar e não sei o quê, eu fui lá. Isso ele contando para uma reunião que tinha quase 200 pastores. E aí eu disse para a pessoa: você quer se matar? Então se mate, vá. Cadê quem se matou? E que não sei o quê. Foi embora. Ok. Alguns dias depois, aquela mulher pulou do seu apartamento e tirou sua própria vida. Porque simplesmente esse pastor, porque o índice hoje, anualmente, entre 15 a 18 pastores estão se suicidando no Brasil, tirando sua própria vida. Atendi recentemente um pastor pedindo socorro que estava já planejando tirar a vida. Eu quero dizer para vocês que o Evangelho não deixa ninguém louco. O Evangelho não leva ninguém a se matar. Quando a gente entende e compreende, igreja, cada dia mais você tem força e alegria para viver. Deus não é Deus de confusão. É nós que fazemos a confusão. Muitas das vezes quer viver uma vida em um padrão de vida para mostrar, mas a realidade da vida que ele vive é outra. É prática de pecado, é o capitalismo, só pensa em si,
não consegue sentir a dor do seu irmão. E a gente precisa estar no lugar do irmão que está sofrendo, para a gente sentir a dor um pouco e sermos mais humanos. Só que nós estamos tratando de coisas espirituais. É uma dimensão muito perigosa, muito complexa. Só à luz da palavra de Deus é que nós vamos entender um pouquinho. Eu já fiz quase 3.000 libertações nesses 30 anos. E eu confesso diante de Deus que eu sou ignorante, eu não sei de nada ainda. Não existe um modelo padrão para trabalhar com libertação. Cada libertação é uma libertação. E muitas das vezes aquelas entidades malignas está entranhada na pessoa por legalidades. Por falta de uma pessoa tomar mais uma decisão mais enérgica dentro dela. Até a gente compreender. Por isso que às vezes o processo de libertação demora. Não é tão simples. Porque é uma guerra espiritual. Na hora que os demônios saem de um corpo, você sente uma paz, um peso saiu, dá aquela sonolência, aquela coisa assim, sabe? Parece que é uma paz, Deus. Mas quando chega em casa, já encontra um ambiente diferente. Já está ali convivendo com pessoas, talvez com a fé contrária. Então é por isso que é uma luta muito grande. Até a pessoa entender e se firmar mesmo com o Senhor. É por isso que hoje, infelizmente, as igrejas estão tendo essa dificuldade de trabalhar no mundo espiritual. O 3. Preocupação com a aparência e o crescimento numérico. Porque busco eu agora o favor dos homens ou de Deus. Gálatas 1:10. A preocupação com a aparência. A Igreja Batista Betel de Lagarto, que é o meu irmão, pastor, hoje é a maior igreja que tem Lagarto, mas 3 andares. É grande a igreja. E esta igreja, meu irmão abriu. Eu ganhei para Jesus, o meu irmão. Desta igreja, a igreja matriz, já tem mais 6 igrejas batistas, filha dessa do meu irmão. Tem uma lá na Matinha que tem mais de uns 200 membros. Então, e começou esta obra em libertação. Eu lembro, tinha uma Kombi a igreja. Dava 3 viagens. Cada coisa era 3 viagens para pegar no povo. Os povoados, tudo. 3 viagens. Depois tinha que dar mais 3 viagens para levar as pessoas. Era tanto milagre que acontecia. Era tanta transformação. Deus fazendo um rebuliço. Quero dizer que vai estar como aquela época. Não está hoje. Hoje tem câmera. Tem que ter muito cuidado. Pessoas estão preocupadas com sua aparência. Tem determinadas igrejas, se uma pessoa manifestar para a igreja ou para o pastor, é o constrangimento terrível, que é uma coisa do outro mundo, não é isso? Mas não quer estar na pele daquela pessoa quando está sofrendo. Só sabe você um dia que manifestou com demônios. É terrível. É terrível. Só a pessoa sabe o quanto é cruel. E muitas das vezes o pastor, sem entender, diz o seguinte: você está sem fé, não vai orar mais. Está vendo aí? Para a irmãzinha, está sem fé, não quer nada com Deus, vai ler Bíblia, vai não sei o quê. Porque ele não quer se colocar no lugar da pessoa, ou nem entende o que é essa batalha espiritual, para você ver o que é. Terrível, rapaz. Mas terrível mesmo. É muito fácil apontar os defeitos dos outros. A guerra espiritual, ela existe. Vem aqui, Bel, para orar por você.
Dona Bel, quantos anos a senhora está assim? Sim. Quantos anos, Val? Imagine, 21 anos que a senhora está sendo tratada de alta depressão. 21 anos de tratamentos, de internamentos, tanto dinheiro que já gastou, e parece que não resolve nada. Aí vem aquele paliativo, não é isso? Daqui a pouco, eu quero dizer para a senhora, Dona Bel, a senhora não merece carregar esse fardo que a senhora está carregando. A senhora é uma pessoa maravilhosa. A senhora é uma pessoa de Deus. Deus escolhe as coisas fracas para tornar forte. O homem vai me pegar. Em nome de Jesus. Espírito maldito que atormenta esta mulher. Anjo do Senhor. Este homem que ela está dizendo que vai pegar ela. Eu ordeno em nome de Jesus, espírito da depressão das trevas. 21 anos que você leva esta mulher a uma depressão, a internamento psiquiátrico. Deus, é o teu nome que há de ser glorificado na vida desta mulher, Deus. Esse Deus, Ele vai te dar muita força. É ou não é, minha irmã? Tá certo? Diga obrigado, Jesus. O Senhor é comigo. Me ajuda, Senhor. Eu creio que a minha vida será transformada pelo Senhor Jesus. Amém. Toma essa água aqui. Toma aqui, Senhor. Senhor Deus, Pai querido e amado, eu apresento esta água nas tuas mãos. Transforma em fogo do teu Espírito agora, em nome de Jesus. Tome. Pronto. Eu vou estar cuidando da senhora. Eu vou estar visitando a senhora, tá certo? Você aceita a minha visita lá? Aceita? Isso. Amanhã tem culto, a senhora vem. Domingo tem culto. E outra coisa, meu irmão, eu vou te pegar lá, não, viu? Qualquer dificuldade, eu vou pegar vocês e levo vocês de volta de carro, tá bom? Hoje mesmo eu vou levar vocês. O Senhor é que tem o poder para libertar esta mulher que há tanto tempo, Deus, Espírito Santo, o Senhor diz na tua palavra que tudo que pedir crendo o Senhor fará. A casa dela agora tem anjos lá dentro. Tem anjos lá dentro. Deus, esta guerra não é do pastor. Anjos, entra em ação, anjo. Ele não vai suportar, meu Pai, porque o poder do Senhor está sobre a Ana agora. O poder do Espírito Santo há de descer sobre ela. E esse espírito maldito, eu ordeno em nome de Jesus, sai da vida dela em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E não volte mais. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus.